Queria tratar mais sobre o Lira, né? Por que nesse momento, né? Ele ainda está negociando, falavam até sobre talvez pegar um ministério e agora vem com esse papo para aliados. Qual que é a do Lira nesse momento? Não estou entendendo muito bem. Diego, é o seguinte, a política depende do poder e o poder depende da política, não é? Candidatos querem poder. Então, assim, desde o velho Maquiavel, quando escreveu O Príncipe, lá em 1513, a gente sabe de uma lógica que é a seguinte: você conquista o poder, luta pela sua manutenção e sempre que possível você amplia e não tenta retroceder no poder conquistado e mantido. O prazo de validade de Arthur Lira está terminando. Então ele está, de certa forma, na retórica, tentando fazer acenos, mas o que acontece é o seguinte: ele não foi o presidente da Câmara desejado pelo presidente Lula. O Lula inicia o seu mandato, o seu terceiro mandato, né, não sucessivo, como a gente sabe, mas ele inicia o seu mandato já com o 8 de janeiro. Provavelmente não teve para Lula, como para outros presidentes eleitos, aqueles 100 primeiros dias. Você sabe, né, Diego, que a gente costuma sempre fazer uma avaliação dos 100 primeiros dias de É, governo. O Lula praticamente não teve isso, Diego, porque nesses 100 primeiros dias você teve o ataque, né, do 8 de janeiro, a sede dos três poderes, a presença do Bolsonaro, toda a discussão, e o Lira não era uma figura palatável ao governo, ao PT ou ao sim, presidente Lula, mas o Lula, ele é muito safo, ele é. conhece de política e ele sabia, Diego, Uhum. que entrar numa sessão de atrito com o presidente da Seria, Câmara, seria ruim, pode né? falar, desculpa. Então, pegando aqui só de volta com toda a nossa audiência, de volta da TV também, só complementando, Prando, o Lira, então, eu te perguntei aqui durante o intervalo na nossa transmissão na internet, qual que é a dele nesse momento, né? Porque ele é cotado para assumir ministério em uma eventual troca ministerial, mas também acena a alguns parlamentares sobre a possibilidade de dar avanço ao projeto de lei da anistia. Então a gente estava aqui discutindo, tentando entender qual que é a do presidente da Câmara, que termina o mandato dele logo mais. Como eu dizia, o prazo de validade dele está terminando. Pode ser que ele venha a ocupar um cargo no primeiro escalão do governo numa reforma ministerial? Pode. Não é descartado tal possibilidade, mas seria muito mais pela necessidade de governabilidade do que por qualquer apreço do presidente Lula pela figura do Lira. Isso, para mim, é muito claro. A grande questão é que o Lira sabe que em fevereiro ele deixa a presidência, só que muita gente diz uma coisa que também é fato, Diego. O Lira é um arquivo vivo, é uma memória dessas emendas secretas, né, desse quantidade, né, desse contingente de recursos que foram espalhados pelo Brasil sem o devido acompanhamento e transparência. E o Arthur Lira sabe quem usou esse dinheiro, para onde foi e como foi aplicado. Então, de certa maneira, ele termina com o poder de fato, mas ele ainda passa a ser uma figura que tem influência. Agora, a grande questão é a seguinte: o poder não fica órfão. Deixando a presidência, outro ocupará, será eleito, e sendo eleito, é esse que negociará com o governo. Então, eu duvido que o próximo presidente da Câmara tenha como uma das suas pautas prioritárias fazer a discussão, por exemplo, da anistia dos presos do 8 de janeiro. Pode ser que aconteça? Claro, em política, tudo que eu estou falando amanhã pode mudar, porque aqui ninguém tem bola de cristal. Mas o cenário posto hoje, especialmente daquele que é eleito, talvez não seja uma pauta prioritária. E a gente tem que lembrar o seguinte, né, Diego? Termina a validade do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco. É mais provável que Pacheco tenha um cargo no ministério, se bem que as negociações e as tratativas são de que Pacheco tenha mais força numa candidatura nas Minas Gerais com o apoio do Lula na eleição de 2026, mas o ano de 2025 já é ano pré-eleitoral. Então, assim, nós encerramos uma eleição municipal que mudou o mapa político eleitoral do Brasil, dando força e hegemonia para os partidos de centro e de direita, o que obviamente impacta nas alianças, e aí por isso que o Lula foi mais reticente na presença dele nas candidaturas às prefeituras dos candidatos que ele apoiou,
porque o ano que vem já é ano pré-eleitoral, é ano de tentar conseguir governabilidade, é ano de tentar diminuir o preço do dólar frente à desvalorização do real. Então, assim, o governo tem muita coisa para fazer e provavelmente vai acionar muito o novo presidente da Câmara. E o Arthur Lira, nesse sentido, já não terá o espaço que tem hoje. Pode ser que ganhe o ministério? Sim, pode ser, porque ele conhece muito do Centrão e sabe transitar nas fímbrias do poder, né? Agora, não sei se terá. É isso aí, Prando.